Amém, gente? Deus seja louvado, acima de todas as coisas. Grandes coisas têm acontecido hoje em nosso meio e eu não quero de maneira nenhuma atrapalhar aquilo que o Espírito já está fazendo. Por isso que hoje a gente vai ler bastante as Escrituras, porque eu quero que seja o mínimo possível palavras minhas, sabe? Eu já quero ir diretamente para o texto com vocês, lá em João, no capítulo 19. Nesse pouco tempo que nos resta, se você puder abrir a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 9, a gente vai ler quase que o relato inteiro. Porque a ideia hoje é que realmente a palavra de Deus fale conosco. Acima de todas as coisas, você é muito bem-vindo, você é nosso amigo que está nos visitando. Saiba que se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo conduziu sua vida para que você estivesse. Hoje o Espírito Santo quer se comunicar contigo, hoje Deus quer falar conosco. Portanto, vamos abrir o nosso coração, vamos abaixar as nossas defesas, como a Nadine já falou aqui, vamos nos desfazer das nossas distrações. Vamos desacelerar o ritmo e vamos permitir que a palavra de Deus nos penetre como uma espada afiada, amém? Uma rápida oração antes da gente ir para o texto. Querido Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os olhos do nosso entendimento e do nosso coração para aquilo que o Senhor quer comunicar hoje a nós. Mas, Pai, mais do que uma data na qual nós celebramos anualmente, queremos que o sacrifício de Cristo seja uma lembrança constante, seja motivo de meditação e de reflexão constante nas nossas vidas, Senhor. Tudo parte disso. Tudo é sobre isso. Ó Pai, toca-nos agora, nós nunca mais queremos ser os mesmos. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. João 19, a partir do verso 1, vai dizer assim para você e para mim. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe o rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos, a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no com vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo, para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana de Páscoa, por volta das 6 da manhã. Eis o rei de vocês, disse aos judeus. Verso 15. Mas eles gritaram: Mata, mata, e crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico significa Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele e 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa
e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus levaram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, eu escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados romanos tiraram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, estando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa peça única, de alto a baixo. Vamos pular agora para o verso 28. Verso 28 diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído e para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação. O dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado, com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando foram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunho para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassar. Amados, o nosso amado passou tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Às 3 horas da tarde, sexta-feira, enquanto geralmente os crucificados levavam aí 1 semana, às vezes até 9 dias para serem mortos. Jesus, em questão de horas, já tinha entregado seu espírito e consumado a sua obra. É claro que o processo da crucificação ele não começou no Calvário, ele começou no Getsemane. Jesus reúne ali os seus apóstolos e principalmente os seus 3 discípulos mais próximos, e ele pede uma coisa: olha, eu preciso que vocês vigiem e orem por mim. Jesus, que era muito doador, Jesus que estava sempre disposto a ajudar, sempre disposto a curar, sempre disposto a auxiliar, ele que sempre tinha algo a entregar, naquele momento ele pediu ajuda. E você conhece a história, Jesus, ele se afasta dos 12, ele chama os 3, e ele chama os 3, pede para que eles orem com ele, e ainda assim se afasta, talvez porque não queria que os 3 presenciassem algumas coisas que Jesus haveria de passar ali. E ele ora da seguinte maneira, ele olha: Pai, olha, eu sei que existe algo a ser cumprido. Uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela descreve esse momento quase que como se a humanidade de Jesus se sobressaísse. Momentos antes que a divindade de Jesus se sobressaísse sobre os soldados, a qual Jesus declara: eu sou, e todos caem por terra. Momentos antes a humanidade de Jesus sobressai. Ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele disse: meu Pai, eu estou com medo. Talvez para que nós nos identificássemos ainda mais com o Mestre. Pai, eu estou com medo, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Ele volta para os seus 3 amigos e encontra eles dormindo. Os seus olhos já estavam pesados, como diz a Escritura. Ele pergunta: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? A igreja, no único momento em que Jesus precisa do ser humano, o ser humano dorme. O fato é que muitas das vezes também nos encontramos dormindo.
E sabe, o dormir não tem a ver com uma inatividade. O dormir não é sobre você estar parado. O dormir pode acontecer enquanto você está em movimento. O dormir pode acontecer enquanto você está se movimentando à frente da igreja. O dormir pode estar acontecendo enquanto você está cumprindo a agenda do teu ministério. O dormir pode acontecer enquanto você está envolvido com várias atividades eclesiásticas ou religiosas. O dormir pode estar acontecendo enquanto você está no momento da sua leitura bíblica. O dormir pode estar acontecendo enquanto você está em oração. Porque o dormir não é sobre ser uma pessoa inativa, o dormir é sobre não ter vida. O dormir não é somente sobre o descanso na hora errada. O dormir é sobre não ter vida. O texto que a gente estudou essa semana de João 15, ele deixa muito claro, porque Jesus diz assim: aquele que, estando em mim, não dá fruto, eu corto. Ou seja, é possível você estar em Jesus e não estar frutificando. A graça de Cristo, ela não é irresistível. A graça de Jesus exige um nível de interação com essa graça. Portanto, o sono dos discípulos fala muito sobre o nosso estado espiritual. Que muitas das vezes nos encontramos cheios de atividades, cheios de agendas, mas sonolentos. É muita estrutura e pouca vida. É muito discurso e pouca misericórdia. É muito sacrifício e pouca misericórdia. É muita aparência e pouca essência. A gente sabe exatamente como produzir uma doxologia perfeita. E sabe de menos sobre devoção. Sobre vigiar e orar ao invés de estar dormindo. Sobre fazer todas as coisas com verdadeira intenção, com verdadeira devoção, com verdadeira paixão. Fazer todas as coisas a partir da cruz. De modo que a cruz não se torna apenas algo que eu lembro anualmente na Páscoa, mas se torna algo que é minha motivação todos os dias. Jesus volta a se afastar e ora mais uma vez, dizendo as mesmas palavras. Volta para os seus discípulos, encontra eles dormindo mais uma vez. Se não puderem vigiar comigo nem por uma hora, Jesus vem, volta de novo, continua orando, continua. E provavelmente, quando ele foi acordar os discípulos, pela terceira vez, os discípulos não reconheceram, porque Jesus estava ensanguentado já. Um fenômeno natural que acontece debaixo de muita angústia, debaixo de muito sofrimento. O peso do pecado do mundo estava depositado naquele homem judeu. Ah, querido, como temos sido passivos diante de tamanha obra. Como temos sido inertes. Nossos olhos estão secos, não tem mais lágrimas. Mesmo a gente falando sobre isso, mesmo a gente lendo o texto, mesmo a gente sendo impactado por uma meia semana toda voltada para essa temática. Estamos tão cauterizados que a mensagem da cruz, ela bate no nosso coração e ela volta. Corações cauterizados, a marca da igreja de Laodiceia. Uma igreja autossuficiente. Sermão após sermão, culto após culto, juízo após juízo. Ouve um sermão e pensa, puxa, esse sermão era para fulano. Puxa, fulano, ciclano devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, querida, a mensagem é para você. A mensagem é para mim. Cheios dos nossos próprios juízos, cheios dos nossos próprios julgamentos, especialistas no que fulano ou ciclano deveriam fazer. E ignorantes em discernir espiritualmente o que Deus está nos comunicando. Ele então se retira do jardim, ele fala para os seus discípulos, olha, vamos nos levantar, vamos ir, já que no único momento em que Jesus precisa do ser humano, o ser humano dorme, não tinha ninguém para oferecer um copo de água para Jesus, não tinha ninguém para oferecer um abraço amigo para Jesus, ele que se encontrava naquele momento sozinho e ainda seria mais abandonado
a partir do momento que fosse preso, ele sai do Getsemane. Isso aqui eu acho muito interessante porque logo após um momento de profunda vulnerabilidade do mestre, profunda vulnerabilidade, na qual o mestre pediu, olha, eu preciso de ajuda, ele pediu para os seres humanos, aqueles pescadores iletrados. Para Pedro, um cara intempestivo, olha, eu preciso da tua ajuda. Ó, mestre, se fosse nós naquela situação, o mestre te pedindo ajuda. O mestre sofrendo. E logo após esse momento de intensa vulnerabilidade, ele sai do jardim do Getsemane e se encontra com Judas e aquela escolta que o viria prender. Há quem diga que poderiam haver ali naquela escolta 1000 cavaleiros, 200 soldados, mas de qualquer forma, seja como for, era uma escolta grande, era um pequeno exército para prender um carpinteiro. E Jesus se adianta e pergunta, para quem vocês estão procurando? Eles respondem, é Jesus de Nazaré. E Jesus responde, sou eu. Da mesma forma como Deus responde a Moisés, da mesma forma como Deus fala sobre quem Ele é para Moisés da sarça ardente, eu sou o que sou. Senhor, o que eu vou dizer quando eu estiver diante de Faraó? Quem eu vou dizer que me enviou? Você vai dizer que o eu sou te enviou. E Jesus agora replica o dizer de Deus, sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus diz sou eu, todo aquele exército, provavelmente todos os demônios que estavam ali ao redor, recuam e caem por terra. Isso mostra, meus amados, que o que Jesus disse é verdade, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele disse para Pilatos, olha, você não faria isso comigo se isso não fosse lhe entregue. Tantas vezes a gente olha filmes ou imagens do sacrifício de Cristo e a gente sente dó. Mas sabe, talvez esse não seja o sentimento. Talvez o principal sentimento ao nós olharmos para Cristo Jesus pregado na cruz do Calvário não seja dó, porque Ele estava se entregando. Ele permitiu que os soldados o prendessem. Bastava uma ordem aos anjos do céu e eles viriam e libertariam Jesus. O sentimento não é de dó, o sentimento é de quebrantamento. Oh, meu Deus, o meu mestre passou por isso. Se submeteu a isso. Foi espancado. Foi cuspido. Foi açoitado. Por amor a mim e por amor a você. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus não é religião. Em todos os caminhos religiosos, por mais diferentes que eles sejam, você vai encontrar uma semelhança, que é o homem usando do seu próprio mérito, esforço ou habilidade ou capacidade para tentar de alguma forma se conectar com uma força superior ou tentar merecer algo do divino. Mas com Jesus não foi assim. A ordem do Evangelho é exatamente o oposto. Eu busco o ser humano, eu como Deus busco o ser humano. Me entrego por ele. E a partir de agora, tudo que você faz é em resposta ao amor. Você não faz para ter, você responde aquilo que já foi feito. Jesus não é uma religião, amados. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma verdade. O Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia ela não acabou. A boa notícia continua. Por quê? Porque esse mesmo Cristo que foi crucificado, que foi ferido, que foi percurado, o laço de Jesus foi rasgado, assim como o mel foi amassado. Descansa durante o sábado. Ressuscita no pico. Ascende aos céus e promete que voltar. E o que nós aguardamos é Cristo Jesus voltando das nuvens dos céus, glorificado, mas sempre com as marcas das suas mãos.
Não havia nele beleza alguma que não chamasse a atenção. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Se hoje eu uso óculos é por causa de uma coisa chamada pecado. Se a gente se incomoda com a temperatura a ponto de ter que usar ar-condicionado é por causa do pecado. Se você tem que lutar contra os seus desejos carnais é por causa do pecado. Percebe quão grave o pecado é? Percebe que não tem outra solução. Não tem outra alternativa para nós e a única alternativa é Cristo, amado. A tua teologia não vai te salvar. A tua doutrina não vai te salvar. O teu ministério não vai te salvar. Torna a dizer, as igrejas passarão. Os ministérios passarão. Os governos passarão, mas Cristo prevalecerá. Não havia nele beleza alguma que nos chamasse a atenção. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava depositado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Quando a gente ouve esse hino final, que o Espírito Santo te leve a lugares mais profundos agora. Vamos sair um pouquinho da superficialidade. Vamos sair um pouquinho da passividade. Vamos permitir que o Espírito nos leve a lugares mais profundos de reflexão e de verdade. Porque por mais que a mensagem de Jesus seja para um povo, enquanto estava pendurado naquela cruz, ele estava pensando em mim e em você. E você pode pensar assim, mas João, talvez para a minha causa já não tenha mais solução. É que você não conhece a minha trajetória. E realmente, eu não conheço, mas eu conheço a minha e sei o quanto que necessito da graça de Deus. De todos os pecadores, eu sou o pior, pode ter certeza. Eu sou a prova viva, amados, que não existe pecado que não possa ser restaurado. Não existe vida quebrada que não possa ser trazida de volta. Não existe caminho que foi seguido que não possa viver um retorno a partir dos méritos de Cristo. Abre o celular e para de pensar.